Olá! O UOL Tecnologia continua com a série de dicas de Photoshop. Alexandre Kisse, instrutor da Adobe Systems Brasil, volta aos estúdios para tirar suas dúvidas sobre o popular programa de imagens. Oi, Alexandre, tudo bem? Tudo ótimo. Oi, então vamos agora prosseguir num segundo passo sobre aquelas dicas de 3D. O que mais dá para fazer no Photoshop? O que mais? A gente pode interagir um pouco mais no Photoshop com as características de propriedades do objeto. Ou seja, mudar com a luz, mudar a textura, mudar o reflexo, até em alguns casos alterar a combinação de formas, o que é bem interessante. Então vamos dar uma olhada. No episódio anterior, a gente acabou visualizando que se eu entro dentro do layer chamado 3D, dentro do menu chamado 3D, e crio uma forma, isso é um processo bastante simples. Então, só revisando, vou entrar no menu 3D, vou entrar na opção chamada New Shape from Layer, e aqui eu vou escolher, por exemplo, a opção de um chapéu, que é o Hat. Então, automaticamente, o layer selecionado é convertido para um chapéu, as ferramentas de 3D aparecem disponíveis na parte de cima, e se eu selecionar a minha ferramenta de rotação de 3D, eu posso simplesmente clicar na imagem e começar a movimentar ela, como nós já havíamos feito isso na dica anterior. Agora a gente vai começar a brincar um pouco mais. A primeira coisa que o usuário vai ter que fazer é entrar no recurso chamado Advanced 3D. Ele está presente na parte lateral direita do aplicativo, que na verdade é um workspace, uma área de trabalho. Então ela vai configurar o Photoshop com as principais ferramentas que ele vai utilizar para trabalhar em cima de 3D. Dentro dessas áreas de trabalho, eu vou até ampliar um pouquinho para a gente visualizar melhor. Eu tenho a estrutura completa nesse caso, posso visualizar informações relativas à forma e os meshes, posso visualizar as informações de materiais, ou posso visualizar as luzes que a gente está utilizando. Então, nesse caso, eu vou começar trabalhando com a luz. Para visualizar a fonte de luz, eu vou descer com o mouse até o ícone que tem uma lâmpada aqui na parte de baixo também. E você vai notar que no momento que eu clicar nessa opção, automaticamente são inseridas dentro do arquivo as luzes que eu estou usando. Então eu estou visualizando já esses arquivos para que eu possa controlar. Novamente, na mesma ferramenta, eu vou clicar na primeira ferramenta delas, que é a ferramenta que permite que eu rotacione a luz. Então, conforme eu vou trabalhando cada uma das luzes, a gente vê o reflexo no objeto sendo alterado. E eu posso colocar ele em qualquer local, para que realmente traga uma informação de volume naquele ponto que eu acho mais importante em cima do arquivo. Se eu quiser trocar o tipo de luz, eu venho novamente para o menu lateral direito, seleciono agora, olha, quero pegar a luz infinita número 2, clico novamente na imagem e começo a arrastar essa luz. Vou posicionando, ele vai fazendo volume. Novamente na luz número 3, e assim até encontrar o ponto que eu acho mais adequado para a minha fonte de luz. Caso seja necessário, caso o usuário queira, ele pode criar uma nova luz. Então, ainda pela janelinha lateral, eu tenho a opção de criar um novo ponto de luz, uma nova luz spot ou até mesmo infinita. Nesse caso, o que nós estamos usando é a luz infinita. Se eu quisesse criar uma quarta referência de luz, pode ver, só de clicar nessa opção, a luz aparece na parte superior do lado direito. A janelinha aparece também onde eu tenho a luz colocada e eu posso trabalhar com esse ponto de luz, mas nesse caso não é o que a gente vai utilizar. Eu só mostrei aqui como pode ser feito. Então a gente vai fazer o que agora? Vai deletar esse ponto de luz. Vou aproveitar que a gente está trabalhando com objeto e mexemos um pouquinho no ponto de luz, vou criar um fundo preto nesse momento. Esse fundo preto vai permitir que a gente visualize um pouquinho mais agora a característica de material que a gente vai interagir em cima do arquivo. Então, para isso, eu venho no meu segundo ícone, é onde eu vou trabalhar com os tipos de materiais diferentes nesse momento, e eu vou trabalhar em cima dessa área chamada Environment. Quando eu clico nesse ícone, ele aparece uma opção onde eu posso carregar uma textura. Então, eu vou pedir essa opção, Load Texture, uma caixa de diálogo é aberta para mim. Nessa caixa de diálogo eu posso escolher um arquivo. Nesse caso eu vou escolher o arquivo do cartão de Natal, que nós já utilizamos em um outro episódio no UOL, e vou pedir o Open. No momento que eu abrir, ele vai jogar esse arquivo para ser o reflexo em cima do chapéu, até dando um ar um pouco metálico. Caso ele fique muito forte, como é o nosso caso aqui, que ficou bastante forte, eu vou entrar em Reflection e vou reduzir um pouquinho a intensidade do reflexo. Então posso deixar ele mais forte ou mais fraco. E por fim, pegar a minha ferramenta de rotação e começar a brincar. Pode ver que a textura do material já mudou bastante.
E dá para ver o reflexo como se fosse real mesmo. Como um todo, exatamente. Então ele cria um ambiente muito realista. Daí eu vou tirar aqui a questão da luz, só para a gente ver um pouquinho mais o chapéu. Então é uma questão assim que vale a pena brincar. Eu tenho certeza que qualquer usuário em casa vai se divertir bastante trabalhando com essas condições. Então a gente já está começando a editar as propriedades do objeto que nós temos em cima de 3D. O que é interessante é que eu posso brincar um pouquinho com a questão da forma também, o que é bem legal. Então vamos lá, vamos começar um outro exercício. Esse exercício começa com um arquivo muito simples. Eu criei um arquivo com 640 por 480. Então quem quiser fazer isso em casa, File, New, ou pedir para entrar no menu Arquivo, Novo. Então eu vou usar, nesse caso, um preset ou uma pré-configuração de web. 640 pixels por 480. Nenhum segredo até então. Uma vez o arquivo criado, eu coloquei 2 layers dentro desse arquivo. Um layer vermelho, um layer preenchido com a cor preta. E a gente vai começar trabalhando com esse layer que ainda está em vermelho. Então a primeira coisa, entrar no menu de 3D, entrar na opção do novo shape, ou nova forma, e eu vou pedir para criar um cilindro nesse momento. Então aquilo que é um objeto vermelho, ou inicialmente um layer vermelho, vira um objeto vermelho. E a gente pode, usando o mesmo conceito que a gente viu até aqui, mudar, visualizar a parte superior, inferior e assim por diante, e realmente comprovar que nós estamos trabalhando com cilindro. O que é interessante, volto na lateral e agora a gente vai trabalhar na próxima etapa, que são os meshes, que são justamente as áreas onde você tem as informações do objeto 3D. Então eu tenho 3 áreas que compõem esse objeto. O top, que é a parte superior, que eu não quero visualizar ela nesse momento. Tenho a parte de baixo, então se eu rotacionar agora, novamente, pego a minha ferramenta, seleciono esses objetos todos, e eu posso rotacionar e visualizar a parte de baixo, eu vou falar, não quero visualizar a parte de baixo, então agora o que eu tenho literalmente é o cilindro, e é um cilindro vazio aqui. Se eu quiser deixar esse cilindro com um impacto um pouco melhor, mais metálico, é a mesma dica. Volto na minha opção lateral, onde eu tenho controle sobre os materiais, vou entrar no Environment e novamente eu vou carregar a textura que eu quero para ele. Então, cartãozinho de Natal selecionado, clico no Open, ele vai carregar a informação e joga esse reflexo para cima da imagem. Então eu já tenho uma sensação bem interessante do objeto. Posso controlar a característica de reflexão, para ele ficar mais suave ou mais forte, e agora que vai entrar a parte legal da dica. Eu vou misturar esse objeto com uma outra máscara que eu previamente preparei no Photoshop. Então, esse arquivo que eu deixei preparado, só para a gente fazer uma pausa bem rápida aqui, nada mais é do que um arquivo de texto. Qualquer usuário vai poder fazer isso em casa. Então, é importante, um fundo preto, e por cima desse fundo preto a gente digita o texto em branco, com a fonte que a pessoa achar mais interessante, mais bonita, e assim vai. Então eu vou até fechar esse arquivo porque eu não vou acessar ele pelo Open. E sim, vou utilizar uma opção chamada opacidade, que ele vai trabalhar no conceito de máscara. Então da mesma forma que a gente fez até agora, ele tem a opção chamada Load Texture, onde eu posso carregar uma textura específica, que na verdade é um arquivo PSD, que é isso que eu comentei agora. Então eu vou clicar nessa opção chamada Texto 3D, vou dar o Open, ele automaticamente vai pegar essa máscara e vai colocar no nosso arquivo. Esse arquivo pronto, olha, eu posso colocar ele na posição que eu quero, posso rotacionar, posso pegar até mesmo os dados e começar a fazer a brincadeira por aqui, olha, como se fosse um filmezinho. Uma parte importante e interessante de ser vista, que a gente pode até mesmo dentro do Photoshop, se eu quisesse exportar essa informação para criar um filme, isso seria uma característica importante, a gente pode até abordar isso mais para frente. Mas o legal é, nós criamos um objeto cilíndrico inicialmente, trocamos o nome, trocamos a forma, colocamos uma expressão muito mais interessante, editando tudo pelo Photoshop, sem a necessidade de sair do aplicativo, interagir com o aplicativo de 3D e voltar para cá. Então, totalmente editável. Ah, é legal. Obrigada, Alexandre. Nada, que isso. Se você também tiver uma dúvida, envie para a gente no uoltecnologia@uol.com.br. Tchau. Até mais.